maneira no site da BNRJ, depois para quem não puder assistir, ou quiser assistir novamente, porque assim, é o que a gente quer deixar para os associados, né, já uma base de aulas, se as pessoas quiserem assistir depois. Enfim. Então, foi uma das coisas que a gente planejou na nossa gestão e que a gente, né, está começando a fazer isso também. Então, agradeço a colaboração de todo mundo. Eu sei que o web meeting e é bem concorrido. E aí então, com isso, eu fico feliz de vocês estarem aqui prestigiando e participando dessa reunião, tá? Hoje a gente resolveu, né, falar da... Ixi, peraí, o microfone não está passando? Agora foi. De uma coisa que é muito atual, acho que a gente até meio de saco cheio de ouvir falar de Covid, enfim. Mas, assim, é o que a gente está vivendo e é uma questão que vai aparecer o tempo inteiro, assim, para os pacientes, né? Depois, se a gente quiser discutir na mesa redonda, depois todo mundo quiser discutir também a questão de telemedicina, como é que as pessoas têm feito e tal, também acho que seria legal. Mas eu acho que, nesse momento, a gente tem que cuidar e zelar dos nossos pacientes com epilepsia nesse momento de pandemia, né? E, recentemente, essa semana mesmo, eu tive numa reunião onde estavam várias pessoas do Brasil todo de centro de referência que estavam contando também como é que está sendo o atendimento dos pacientes com epilepsia em São Paulo, Campinas, né, no Sul. E cada um com a sua peculiaridade, mas acho que está todo mundo, assim, o que deu para perceber, é que está todo mundo no mesmo barco. Assim, a maioria das pessoas não estão com atendimento presencial, né? Raros ambulatórios que estão funcionando, e eu acho que a dificuldade de todo mundo é questão de receita, enfim. Então, a agenda de hoje vai ser o que a gente deve orientar, né, os nossos pacientes com epilepsia nessa época. Eu vou passar direto depois para o manejo do tratamento do foco no PCDT, só porque apareceram umas questões relevantes ao levetiracetam, e eu acho que é importante todo mundo estar sabendo, e até a gente fazer uma mobilização para conseguir isso para os nossos pacientes. E aí depois eu deixo por último a mesa redonda, só porque fica mais fácil, senão eu vou ter que ficar interrompendo as pessoas para começar uma outra aula, eu acho que a dinâmica fica melhor. Tá bom? Então, quais seriam os desafios mesmo do paciente? Por que é importante a gente estar colocando isso, né? E quais seriam as evidências científicas quanto à exacerbação de crises ou aparecimento de novas crises no paciente com epilepsia nessa pandemia? Então, acho que a gente considera que está todo mundo com medo, né, de pegar a Covid, né? É uma doença que você tem uma certa letalidade, mas você tem uma morbidade também importante, né? Essa questão do transporte público, de você se locomover, mesmo que seja para ir a uma consulta, né? Tem que ter um monte de cuidado, quais seriam os riscos da contaminação. E uma outra questão que é importante seriam quais são as interações medicamentosas relacionadas com o tratamento do COVID nos pacientes com epilepsia, né? Então, acho que a Marília pode agora assumir, deixa eu parar, pronto, e assumir e dividir a telinha dela. Deixa eu só fazer um agradecimento, que agora que eu vi aqui, a Lia, da Alemanha, prestigiando a gente aqui, acordada essa hora de madrugada. Obrigada, Lia, por você ter aceito o convite e contar mais ou menos como é que estão as coisas aí pra gente, tá? Um beijão, saudade. Pronto, Marília, pode assumir aí. Então... Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos à nossa primeira reunião, né, científica da Liga Brasileira de Epilepsia, do capítulo Rio de Janeiro. Ano passado foi muito bom, muitas reuniões presenciais, e esse ano vai ter que se adaptar um pouquinho, né? Então, todo mundo de casa, mas sem deixar de se ver.
Então, assim, coisa bem rápida. Eu trouxe, assim, algumas orientações baseadas no que a ILA e a EPICARE trazem. E aí a intenção é a gente fazer algumas peculiaridades, algumas pequenas orientações mais específicas que indicam de uma instituição para outra. E sempre está buscando o que eles vão trazendo de novidade, qualquer coisa que for mudando, trazendo aqui nas reuniões, né? Então, assim, em relação às orientações para o paciente, no próprio site da ILAI, a gente tem, logo que você abre, você já tem a opção de Covid-19 e tem dito nas orientações para os pacientes, para os clínicos gerais e para os especialistas em epilepsia. Né? E é só algumas coisas mais interessantes, pontuais, para a gente ver o que eles estão orientando, né? Então, assim, apesar de a ILA e outras mais sociedades científicas veem que a epilepsia por si só não é uma situação que faz o paciente passar a ter uma maior gravidade da infecção do Covid-19, mas ela traz na sua parte que o CDC incluiu a epilepsia na lista do seu grupo de risco, junto com as doenças neurológicas crônicas, né? Uma coisa interessante em relação ao ibuprofeno, porque logo no início dessa pandemia houve essa questão de se o ibuprofeno poderia estar relacionado com maior risco de contrair a Covid ou de evoluir com maior gravidade. Então, em relação a isso, a ELAI se posiciona dizendo que não há evidências definitivas para contraindicar o ibuprofeno e que ele pode ser utilizado como outros AINES sintomáticos sem nenhum problema. Em relação aos serviços de emergência, são coisas que eles frisam bastante, a orientação para os pacientes evitarem, na medida do possível, ir aos serviços de emergência, né? Então, eles pontuam essas seguintes situações que aí realmente o paciente teria que ir. Crises tônico-clônicas generalizadas com duração maior que 5 minutos, no caso do paciente não ter um benzodiazepínico prescrito e disponível em casa, indicação de resgate. Crises que acontecem no banho, como piscina, um pós-ictal muito prolongado ou atípico, né? E, claro, se as crises resultarem importantes. Em relação às medicações antiepiléticas especificamente, o que eles orientam é que o ideal é que o paciente não fique sem medicação, lógico, né? Entrando em contato com o médico antes que a medicação acabe, mas que não há uma situação de desabamento de medicações que tenha necessidade de fazer grandes estoques, né? A EPICARE, né? Então, esse grupo europeu de doenças raras de complexa prevalência no seu braço, que fala especificamente de epilepsia, também traz algumas orientações e eu trouxe aqui só algumas coisas que têm pequenas diferenças em relação à ILAI, só para a gente ter um panorama de como que está sendo essas orientações. Existe, inclusive, um documento em português no site da LB, que você pode baixar e encontra uma cartilhinha dessas orientações, né? Então, em relação à EPICARE, em relação à medicação SOS, ele traz uma orientação específica de o paciente considerar utilizar a medicação um pouco antes do que utilizava antes. Então, já com 2 minutos de crise tônico-clônica generalizada, seria talvez o momento ideal para que essa crise não se prolongasse e não houvesse necessidade de início de emergência. Em relação ao ibuprofeno, muda um pouquinho em relação a eles também falam que não tem evidência definitiva para contraindicar, mas que no momento seria prudente fazer uso de outras medicações. Em relação aos serviços de emergência, continua a orientação de que o paciente procure somente em situações de extrema necessidade. Inclusive, especificamente nesse documento, eles até colocam esses pais atípicos ou ou crises atípicas também, que o paciente considere gravar vídeos, entrar em contato telefônico com o neurologista antes de ir a um serviço de emergência, né? Em relação às medicações epiléticas, eles pontuam o seguinte: o paciente que já estava em
redução ou retirada programada de medicação antiepilética, que talvez seria interessante entrar em contato com o neurologista e os dois considerarem se seria melhor essa conduta pelo risco de necessidade de crise, necessidade de procurar emergência. Então, isso a gente queria trazer mais ou menos o que cada uma instituição dizia. À medida que forem aparecendo novas recomendações ou algo mudar, a gente vai trazendo nas outras reuniões. De modo geral, só para pontuar e para a gente não esquecer, aquelas orientações gerais que todos nós temos que fazer aos nossos pacientes, é não parar de usar as medicações sem uma precisa. Os pacientes que fazem uso de corticoide, ACTH, imunoterapia, não existe nenhuma recomendação de parar esses tratamentos até o momento. A gente sabe que qualquer quadro infeccioso ele pode facilitar a ocorrência de crises em pacientes com epilepsia, mas isso não foi encontrado como tendo uma maior proporção dos pacientes com coronavírus, né, com Covid-19. Inclusive, tem artigo especificamente sobre ocorrência de crise sintomática e de agravamento de epilepsia no Covid-19 e não houve assim uma maior proporção no coronavírus. Uma outra recomendação interessante também é o paciente ter sempre uma lista de ações e das suas doses, para o caso da necessidade de um atendimento em emergência. A gente sabe que as drogas antiepiléticas algumas têm bastante interação medicamentosa, algumas medicações que estão sendo utilizadas para o Covid-19 também tem um perfil bem difícil. O interessante seria o paciente ter isso. Agora, reforçar cada vez que é um momento que os serviços médicos estão muito problemáticos, existe uma dificuldade de ter consulta, presença de atendimento em emergência, então, extremamente importante que eles tomem as medicações regularmente, né? E uma coisa que eu achei bem interessante também, que as duas instituições pontuaram, foi o paciente que tem epilepsia e mora sozinho, que seria interessante talvez ele manter um contato telefônico diário, eles até falam assim, em mais de uma, talvez em horários pré-determinados, com parentes ou vizinhos, que seria forma de a pessoa saber que você está bem e poder acionar algum serviço de emergências caso você não faça aquele controle, uma opção. Se o paciente tem necessidade de uma consulta e não um atendimento de emergência, e essa consulta ela não pode ser adiada, eles também ressaltam a questão da telemedicina, que é uma opção, principalmente nos pacientes que já não conheciam daquele médico, né? Alguns pacientes tinham programados ou já tinham marcados alguns exames como eletroencefalograma, e aí a orientação é que entre em contato com o neurologista para ver se realmente esse exame deve ser realizado agora ou se pode aguardar um momento um pouco mais oportuno. E caso o nosso paciente seja diagnosticado com Covid-19, receba... Oi? Acho que alguém está com o microfone. Tira, Leopoldo. Tira! E caso o paciente seja diagnosticado e sejam prescritos algumas dessas medicações, hidroxicloroquina, azitromicina, que o ideal seria entrar em contato com o neurologista antes de iniciar. Então, uma última coisa que eu queria trazer para vocês, e já passar para a Isabela, para ela falar do PCDT, é a questão que eu acho que muita gente já viu ou já fez, mas rapidamente vou mostrar aqui para vocês essa nossa nova, né, essa novidade boa que o CREMERG, essa questão de receita virtual no próprio site do CREMERG, né? Coisa que a gente já conseguia fazer, mas você precisava de uma plataforma específica, de uma empresa de certificação. O CREMERG liberou isso no site deles gratuitamente e de forma bem simples. Coloquei aqui rapidamente, só para ver como é simples, na tela do próprio celular. Então, pelo celular mesmo, você entrando no site do CREMERG, nessa figura aqui da esquerda, você vê que na inicial você já tem aqui embaixo, receita digital. Quando você clica em receita digital, você vai para a tela da direita, colocar login, senha, seus dados de cadastro e já abre automaticamente nessa figura aqui da esquerda. Então, você vê que aqui em cima, você tem selecione o tipo de receituário.
tem duas opções, receituário de controle especial e o receituário azul. No receituário azul, você não consegue ainda escolher essa modalidade, porque é uma mensagem dizendo que está aguardando a liberação pela Anvisa, né? Então, você escolheu receita de controle, preencheu de forma bem simples, como está aqui. Aqui embaixo você tem a opção de marcar se permite ou não a venda genérico. Terminado isso, aparece essa tela que está aqui à direita, que é a receita já como ela realmente é. Veja que aqui no canto superior direito dessa receita, nessa tela, tem um símbolozinho verde com telefone, que é o próprio símbolo do WhatsApp. Porque essa receita que está aqui, ela pode ser encaminhada direto para o WhatsApp do paciente. Então, clicando nesse botãozinho verde, vai aparecer dessa forma. Você vai escolher o paciente que você quer mandar, vai ser enviado como um link. O paciente vai receber dessa maneira o link. E aí, clicando nesse link, já vai aparecer para ele a receita propriamente dita. Uma pequena dificuldade que a gente ainda está tem, nem todo mundo nas farmácias tem essa noção, porque isso é uma coisa muito nova, né? Foi de semana passada para cá. Então, uma coisa que é interessante, às vezes, a gente saber como que eles fazem para receber essa receita, até para poder orientar. A receita, ela vem com um code. Então, o atendente da farmácia ou o farmacêutico tem 3 formas de validar essa receita. Ou ele vai fazer a leitura desse QR Code direto no aparelho de celular, ou vai entrar no site do CREMERGE e lá na opção de serviços farmacêuticos, ele vai informar o token. O token é esse tipo de validação. Aqui, esse número bem grande, imenso, que deve ser difícil. Ou ele pode clicar nesse link aqui embaixo, lá embaixo do QR Code. Se ele clica nesse link aqui embaixo, ele vai para a página de validação da receita. Validada a receita, ela não poderá ser utilizada novamente, mas o paciente consegue comprar a medicação. Então, pessoal, era nesses tempos de coronavírus, de tudo na medicina, eu acho que é uma coisa interessante para a gente ter mais uma ferramenta e gratuita, né? Era mais ou menos isso, só para a gente relembrar essas orientações. E aí agora para Isabela novamente. Isabela? Oi, peraí. Tô aqui, desculpa. Eu estava resolvendo um negócio do hospital aqui. Desculpa. Tá. Perfeito, Marília. Eu acho que essa orientação que você deu foi muito válida, assim, porque é aquele negócio que você estava falando, né? É bem recente, e uma das coisas que o paciente com epilepsia precisa ter sempre, né, é a receita. Então, essa dificuldade maior da prescrição, né, o paciente está com dificuldade de ter a receita, assim, às vezes está controlado, né? Hoje, assim, o paciente meu estava com... A gente estava em troca de medicação, eu falei, não vai trocar medicação nenhuma, vamos deixar como está sempre isso, deixa quieto, depois, quando passar isso, a gente começa a trocar novamente. Eu acho que assim, esse bom senso, né? Mas o que é fundamental é isso, a pessoa ter receita. Então, você ter mostrado como o CREMERGE facilitou, porque estava um sofrimento, né? Eu fui fazer certificação digital, né? Porque estou com muito paciente, então... E demorei só para marcar a biometria 3 semanas para fazer. Então, não dava, né? Então, o CREMERGE ter assumido isso, ter conseguido fazer isso, foi bom. Agora, falta só a liberação do receituário B, né? Que é uma outra dificuldade, mas a gente já está avançando. Então, deixa eu agora pegar a minha telinha aqui. Recentemente, agora, né, em abril, saiu esse artigo do Neurology, né, que foi uma recomendação de vários neurologistas, né, de várias regiões, né, da Academia Americana de Neurologia, a parte de epilepsia. Né? Quais seriam as recomendações para o paciente com epilepsia e Covid? Né?
E aí, eu acho que eles colocaram uma coisa que é muito pertinente, que é deixar as pessoas em casa o máximo possível, evitando, né, a atividade em hospital, né, em health facilities, e confirmar a adesão. Então, a gente está presente na vida do paciente, mesmo nesse período do Covid, mesmo que seja de uma forma virtual, eu acho que é importante, né? Agora, a gente tem algumas dificuldades, né? Porque a gente só pode fazer telemedicina com paciente que já é conhecido, então, como fazer com os pacientes novos, né? Como a gente vai fazer para manter esse paciente fora do ambulatório o máximo possível, né? Quais seriam as estratégias, né, para adesão do tratamento, né? E garantir o acesso. Então, por isso que eu achei interessante convidar os vários serviços de referência do Rio de Janeiro para a gente discutir como é que está sendo feito e, né, um dá ideia para o outro, porque de repente eu estou fazendo de um jeito, aí eu escuto outra pessoa falar, não, eu estou fazendo de outro jeito, esse jeito é legal, de repente é mais fácil, enfim. Eu acho que facilitar essa conversa com todo mundo, né? E no meio dessa pandemia toda, apareceu a questão do PCDT do levetiracetam. Então, eu achei importante também a gente estar colocando isso, porque é uma forma de manter o paciente com adesão e facilitar a aquisição da medicação, que é cara para a maioria das pessoas, né, do serviço, que está no serviço público, né? E aí, essa portaria é uma portaria de 2018. Então, para a gente ter uma ideia, de 2018 até agora, foi aprovado pela Conitec o levetiracetam para uso em epilepsia, mas oficialmente não estava sendo distribuído. Demorou muito tempo mesmo. Para isso, só sendo liberado agora recentemente em fevereiro, né? Só para lembrar que o PCDT antigo, mais anterior, era de 2013, muito tempo, né? E qual seria o critério de inclusão? É a confirmação da síndrome epilética. O paciente tem epilepsia, no PCDT, ele já está apto ao uso da medicação, da maioria das medicações. O problema é que o levetiracetam, ele entrou um pouco diferente nessa ordem. Então, assim, o PCDT, eu estou aqui, assim, algumas coisas não são exatamente o que a gente costuma fazer, né? Mas isso aqui é o que está no PCDT. Por que é importante vocês saberem o que está no PCDT? Porque na hora de fazer o laudo, na hora de fazer o pedido do paciente, né, para incluir a medicação, se não tiver dessa maneira, eles não vão aceitar, né? Então, o que eles colocam? Eles colocam, então, que o paciente tem que usar. O que eles consideram primeira linha de tratamento? A carbamazepina, fenitoína, fenobarbital, valproico para as crises focais. Segunda linha, topiramato, lamotrigina e primidona. E eles consideram como terapia adjuvante o clobazam, levetiracetam, gabapentina, lamotrigina, vigabatrina e o ácido valproico. Isso para as crises focais. Para as crises generalizadas, a primeira linha, então, seria ácido valproico, fenitoína para as crises tônico-clônicas generalizadas, fenobarbital e carbamazepina para paciente acima de 1 ano. Tá? De novo, assim, não é o que a gente costuma fazer, carbamazepina como primeira linha de monoterapia para crise generalizada, mas, enfim, é o que está no PCDT. Segunda linha de monoterapia, então, topiramato, lamotrigina, primidona. E terapia adjuvante, então, entra o clobazam, levetiracetam, para criança acima de 6 anos, levetiracetam para crise tônico-clônica acima de 12 anos, e levetiracetam como adjuvante na epilepsia mioclônica juvenil. É importante a gente ressaltar aqui que o levetiracetam, nesse caso, do PCDT, e até em bula também, né? Ele é terapia adjuvante, ele não é monoterapia, tá? E o topiramato. Outra coisa que vale ressaltar é que o clobazam, ele entra como terapia adjuvante tanto para as crises focais quanto para as crises generalizadas, mas ele não é distribuído. Está no PCDT, mas ele não é distribuído. A gente ainda está tendo uma certa dificuldade de compra do clobazam, enfim. Né? E como é que está sendo a questão do levetiracetam? Então, nessa portaria de 2018,
ele entrou como terapia adjuvante. Então, na hora de documentar e de pedir o LME para o paciente, ele tem que ter tido a primeira monoterapia, tem que ter tido a segunda monoterapia, como descrito lá no PCDT, né? Então, teria que ser a carbamazepina, fenitoína, valproato, topiramato, lamotrigina, primidona. Só aí que ele entra como uma terapia adjuvante, tá? E qual seria a justificativa de troca da medicação? Então, seria basicamente intolerância à primeira monoterapia ou falha no controle ou exacerbação das crises. Então, um paciente com epilepsia farmacoresistente. Então, quais seriam as indicações? Então, na hora de fazer o laudo para o paciente para conseguir o levetiracetam, o que você precisa escrever? Então, além de dizer que ele é adjuvante, que ele já tentou 2 monoterapias com tratamento de primeira e segunda escolha, a gente tem que colocar que é um paciente refratário, né, para epilepsia focal, e está crise parcial simples e complexa no PCDT, tá, gente? Por isso está escrito simples e complexa aqui. Paciente com epilepsia primariamente generalizada acima de 6 anos e acima de 12 anos para crises tônico-clônicas generalizadas e crises mioclônicas em pacientes com epilepsia mioclônica juvenil. Então, como terapia adjuvante, tá? E terapia adjuvante na primeira falha do paciente com microcefalia por Zika, né? Então, o ideal é a gente fazer um laudo colocando todas essas considerações, tá? Uma outra consideração importante que eu não coloquei aqui, mas que eles geralmente pedem para colocar no laudo algum exame que corrobore a epilepsia, apesar de a gente saber que não necessariamente precisa de exame para isso, mas eles pedem ou ressonância, ou tomografia, ou eletroencefalograma. Não precisa ser é um ou outro. E no PCDT não está pedindo data. Então, não precisa ser do mês passado, do mês retrasado. Eles não dizem assim, tem que ser tanto tempo atrás. Não coloca data. Acho que data não é o mais importante. Tá? Então, só para a gente lembrar, no Rio de Janeiro, como é que é isso? Né? Você tem a medicação básica, que deveria ser entregue no posto de saúde ou nas clínicas de família, que é a carbamazepina, fenitoína, fenobarbital e valproato. Os medicamentos que são especializados, que são os medicamentos que a gente consegue pegar por LME normalmente, tá? Que é a gabapentina, lamotrigina, levetiracetam, solução em comprimido, topiramato e vigabatrin, tá? Existe, deixa eu ver se... Deixa eu ver se tá. Existem diferenças, tá? O que o levetiracetam é diferente e por que eu estou colocando isso, e eu queria que vocês me ajudassem também a gente a facilitar, é o seguinte: o levetiracetam é adquirido pelo Ministério da Saúde. Então, assim, quando o medicamento é da LME, ele pode ser adquirido pela própria Secretaria de Saúde, ele pode ser adquirido pelo Ministério da Saúde ou ele pode ser adquirido pelo Ministério da Saúde, da Secretaria de Saúde com verba do Ministério, tá? Então, eles pedem o dinheiro e a Secretaria própria compra, tá? O levetiracetam, diferente da lamotrigina, diferente do topiramato, ele é adquirido pelo Ministério da Saúde. Então, isso é bom e é ruim. É bom porque a gente cansa de ver assim, não vou nem fazer LME mais lamotrigina porque nunca tem no post, nunca tem lá. Eles dizem que está faltando e tal, não sei o quê. Por quê? Porque a lamotrigina ela é comprada com a verba da Secretaria de Saúde, tá? O levetiracetam não tem esse problema, porque ele é adquirido pelo Ministério da Saúde. Mas qual é o problema que a gente tem? A gente não tem ele aqui. Não fica na farmácia da Secretaria de Saúde. Ele precisa ser comprado com o nome de um paciente e aí vem para cá. Ele não pode ter um estoque aqui.
Então, o que acontece? As secretarias de saúde precisam passar o nome com várias outras coisas, né, que daqui a pouquinho eu vou falar, para o Ministério da Saúde, para que eles comprem e venha para cá. Então, esse trâmite demora um tempo, tá? Então, o paciente não vai sair de lá daqui a 15 dias com a medicação, por exemplo, tá? Então, o Ministério da Saúde, então, já começou essa distribuição para várias secretarias estaduais em abril, tá? Numa listagem que foram informadas por essas secretarias. O Rio de Janeiro não mandou nenhuma. Então, eles acham, o Ministério da Saúde acha que o Rio de Janeiro não tem nenhum paciente tomando levetiracetam, que não precisa, né? E o que acontece? O Ministério da Saúde comprou lá, não sei quanto, X quantidade de levetiracetam. Então, se São Paulo está pedindo 1/3 do X, e Sul mais 1/3, e o Nordeste mais 1/3, não sobrou nada para o Rio de Janeiro. Então, se a gente não se mobilizar e não correr atrás, os nossos pacientes vão ficar sem levetiracetam, tá? Porque eles acham que o levetiracetam, a gente não mandou nenhuma lista para eles, tá? Então, por isso que é importante, por isso que eu quis colocar isso para vocês, né? Então, ó, que eu falei, o Rio de Janeiro não mandou nenhum quantitativo, embora eu estou desde fevereiro tentando entrar em contato com a secretaria, mandei e-mail em nome da BNRJ, mandei e-mail em nome da LBE do Rio de Janeiro, em nome do Instituto do Cérebro, eu mandei vários e-mails para várias pessoas que são relacionadas à medicação, à parte de medicação lá, e eles não me responderam. Eu, inclusive, para essa reunião de hoje, mandei um e-mail convidando a eles para participarem, para eles explicarem, inclusive, quanto tempo está valendo as LMS, que são outras dificuldades que a gente tem encontrado, e deram de resposta. Nem caiu no spam, nem nada, ninguém me responde. Então, se a gente não se mobilizar como sociedade médica, eu sozinha não estou conseguindo ajudar. Então, eu preciso da ajuda de vocês, eu preciso que os nossos pacientes sejam beneficiados, mas vocês precisam estar junto comigo nisso, tá? E aí, bom, isso daí eu já expliquei. E aí, o que acontece? Piorou mais ainda, porque com a questão do Covid, a gente está com mais dificuldade de chegar a LME lá. Eu nem sei se eles estão aceitando a LME nova, por isso que eu queria que eles viessem para cá, na reunião, para explicar até se estão recebendo, eu não sei dizer. E mesmo assim, a gente está com a maioria dos serviços atendendo menos ou atendendo ninguém. Então, as LMEs não vão chegar. E isso vai, né, só perpetuar essa questão, porque já estão na segunda remessa para o final desse mês agora, e a gente continua com 0 pacientes para o Rio de Janeiro. Tá? E aí, eu, nessa reunião que eu tive no início da semana, conversando com várias pessoas de vários estados, eu percebi algumas coisas. Por exemplo, São Paulo, lá, o HC, mandou uma lista deles para o Ministério da Saúde, né? E eles aceitaram essa lista. Então, isso foi uma porta que abriu na minha cabeça, tipo, cada serviço faz a sua lista, e a gente encaminha para a Secretaria de Saúde fazendo uma pressão. E aí, cada um mandando, ou pode ser eu mandando via LBE ou a BNRJ. Eu acho que cada um mandando o seu faz mais pressão, né? Mas se de repente quiserem ficar numa pessoa, num grupo só, pode ser, a gente pode combinar isso também. Mas eu acho que sim, se eu mando, se a Tânia manda, se a Sonisa manda, então tá vendo várias pessoas se mobilizando, eles vão se mexer mais do que só eu mandando e enchendo o saco, que eles não estão me respondendo. Tá? E com isso, se a gente manda essa lista com o nome do paciente, o número do cartão do SUS, tudo certinho, eles já podem mais ou menos ter um quantitativo e mandar antes que a gente mande as LMEs. Foi isso que São Paulo conseguiu. Agora,
Se a gente pensar assim, Brasília, eu fiquei encantada como funcionam as coisas lá. O Wagner falando, realmente, assim, a nossa Secretaria de Saúde, em termos de distribuição de medicação, está muito, muito longe do ideal e, assim, muito longe do que o resto do Brasil está fazendo. Né? Então, assim, Curitiba consegue com muita facilidade, Espírito Santo consegue também com muita facilidade, e São Paulo, obviamente, né, porque eles têm um peso importante, né, mas são mais organizados também. E Brasília, assim, o Wagner deram um show, assim, né, eles já estão distribuindo antes de entrar no PCDT via Distrito Federal e depois foi incorporado e eles estão fazendo essa migração. Então, eu acho que a gente tem realmente que se posicionar e pressionar a nossa Secretaria de Saúde. Eu sei que a nossa Secretaria de Saúde hoje está sendo um caos, né? Trocou secretário, enfim, né? Mas a sociedade médica tem que fiscalizar isso também, né? E é benefício para os nossos pacientes, né? Então, o que tem que incluir nessa lista de pacientes? Nome, CPF, endereço, cartão do SUS, se possível, CID vai ficar todo mundo igual, né? G40. Dose diária, não precisa ser dose certinha, né? Só assim, é criança, está usando 1.500 dia, é adulto, está usando 2.500, né? Não precisa ser super fidedigno, até porque isso é uma coisa que varia, é dinâmico, né? Então, a gente não está mentindo, ou o paciente hoje está tomando 2.000, amanhã está tomando 2.500, né? Então, é uma coisa dinâmica, mas eu acho que é fundamental, assim, para a gente não dizer que está tendo pessoas que estão na lista que não existem, né? É colocar o nome, o CPF, o cartão do SUS, no CID e uma média de tomada para eles poderem se organizar para liberar, né, separar a medicação. E aqui são os contatos para onde se tem que mandar o e-mail, tá? Então, aqui é a Secretaria de Saúde para a Fabielle ou para esse que é mais geralzão, tá? Então, como é que é o passo a passo da prescrição? Né? Então, é aquela coisa de sempre, né? Tem que fazer a LME, né? Então tem que ter lá, o paciente tem que levar o cartão do SUS, CPF, RG, tem que ter aquele termo de responsabilidade que a gente já faz para todas as outras medicações, né? Uma declaração se for o terceiro para pegar, né? Isso também não é diferente de qualquer outra medicação que a gente prescreva por LME, isso está tudo igual. Então, o médico tem que levar a LME, né, a prescrição, um laudo, tá aqui, botou aqui, um laudo, não tem que ser emitido, então, pelo neurologista, o neurologista infantil, com a descrição detalhada do caso, da pessoa, com frequência de crise, descrição das medicações que ele usou anteriormente, né, doses empregadas, porque, pela aquela questão do levetiracetam ser uma medicação que entra como adjuvante. E aí ele tem que anexar com um exame de qualquer data, ou um eletro, uma ressonância, ou uma tomografia. E eles pedem, mas não é obrigatório, na verdade ninguém vai levar, né? Porque a gente tem dificuldade até que o paciente traga para a gente, uma cópia do diário de crise e uma cópia do teste psicométrico, que deve ser uma avaliação neuropsicológica na minha cabeça, mas isso daí também realmente, não sei, não faz o menor sentido nem pedir isso, né? Para a medicação. Né? Então, era isso que eu tinha que colocar, e agora eu vou abrir para a gente discutir todas essas questões e para as pessoas também colocarem as experiências de cada serviço. Então, eu convidei a Cristiane Afonso, a Tânia, a Priscila, a Sonisa, e a Lia, para contar como é que foi lá como é que está sendo lá na Alemanha. Eu esqueci de alguém? Não me lembro agora se eu esqueci de alguém, mas se eu esqueci, me perdoe. Na minha cabeça, esses dias não anda muito boa. Para a gente poder começar a discutir, fazer essa mesa redonda. Ninguém? Alguém? Henrique, você consegue habilitar o microfone da Tânia, da Priscila? Alô, boa noite. Alguém me ouve? Sim, Tânia. Tudo bem? Tudo. Enfim, minha internet está aqui meio instável, mas é normal já, né?
Então, começando a conversar sobre isso, agora quando você falou que precisa ter um teste psicométrico, eu aqui me abalei, porque... Não precisa, é possível, não, ninguém vai pedir isso, não Sim, dá, não. é o tipo da situação que é bastante complexa, até no consultório particular, né? E aí a gente imagina como é que fica isso no serviço público. Então, é o tipo da situação de criar dificuldade, é complicado isso, né? A gente enfrenta uma situação semelhante, onde várias barreiras são levantadas em relação a medicações que também já são liberadas pelo PCDT de doença desmielinizante para crianças, para a faixa etária pediátrica e do adolescente, apesar de algumas medicações já estarem definidas, liberadas pelos seus respectivos PCDTs, mas mesmo assim tem sido bastante complexo. E no caso das epilepsias, a gente percebe que uma mesma coisa, né? Não vai haver nenhuma outra facilidade. Essa questão do levetiracetam, ela vem se arrastando há algum tempo, né? Desde a questão das crianças microcefálicas pela Zika, foi o primeiro momento em que o levetiracetam fez uma primeira tentativa de entrada por conta das crianças microcefálicas, até mesmo foi a princípio no Nordeste, né? Eu tive conversando com a Vanessa van der Linden na época, e o levetiracetam parecia que já estava pronto para entrar lá, e aqui a situação ainda estava meio que engatinhando. Depois parecia que a coisa ia, mas aí teve um momento que não foi nem lá nem cá, na verdade, né? Acabou, eu acho que também acabou não entrando, aí a coisa esfriou. E aí falar um pouquinho da minha realidade no Fernandes Figueira. A situação lá acabou ficando meio complexa, porque nós fomos um centro de referência para abrigar uma parte da coorte de crianças com Zika no Rio de Janeiro. E aí existe meio que uma cultura da gente tentar viabilizar o máximo possível das medicações para os nossos pacientes. Então, por exemplo, na nossa farmácia, o nosso paciente consegue pegar medicações que seriam apenas da clínica da família, como você colocou aí, né? Valproato, fenobarbital, enfim, carbamazepina. E nesse meio acabou que também trouxe a se disponibilizar a vigabatrina, o topirato, né? E nós já tínhamos um pequeno número de pacientes que faziam uso dessas medicações, sobretudo para epilepsia tipo síndrome eletroclínica de West, né? Que eram crianças que não eram candidatas à corticoterapia e que faziam uso da vigabatrina. E para tentar viabilizar, principalmente o primeiro mês de tratamento, o Fernandes Figueira, então, acabava dando a medicação. E isso é uma situação, do ponto de vista do paciente, é bem louvável, né? De repente, você, de uma hora para outra, impactar um grande, né, de recursos até que a sua guia seja liberada. E aí essa coisa foi meio que ficando, as crianças foram aumentando o número, de tal forma que acabou ficando todo mundo pegando Fernandes Figueira, medicações de gabatrina, medicações como topiramato, lamotrigina, e parece que os tempos agora estão bem esquisitos, né? E a gente já não tem tanto recurso para essa situação. E aí, ido uma luta quase que diária em relação às famílias, porque as famílias meio que se recusam agora a ter que ir para a secretaria, porque o hospital sempre deu. Então, agora, especificamente nesse momento da pandemia do Covid, por incrível que pareça, nós estamos conseguindo fazer mais LEs e as famílias, por si só, já estão solicitando, porque os recursos estão ficando extremamente escassos. De alguma forma, eles perceberam que, assim,
não vai rolar, não vai chegar, entendeu? Não vai ter, então eles vão ter que viabilizar de outra forma. Então a gente tem tido, principalmente nas 2 últimas semanas, né, depois que o pessoal começou a conversar mais questão do PCDT, do levetiracetam, mais especificamente, nós começamos a incentivar cada vez mais que os pais dessem entrada nas LMEs. As LMEs agora passaram a idade de 6 meses, né? E nós começamos, então, a produzir os laudos, a produzir as LMEs, e eles estão dizendo que estão indo lá. Eu sei que alguns... Eles estão aceitando, então, a LME nova? Estão conseguindo aceitar? Isso que era a minha dúvida. Na última semana, Andréia, realmente eu não vou ter condição de te confirmar isso, mas de pelo menos 3 semanas atrás eu tive a entrada de uma nova LME para interferon, para tratamento de um caso de esclerose múltipla numa paciente adolescente nova, e foi acolhido, e a paciente em 15 dias conseguiu pegar o interferon. Então, eu acho que deve ser mais ou menos a mesma coisa, né? Por enquanto, nenhuma das famílias acabaram voltando para dizer que isso ou aquilo não tivesse sido aceito. Na verdade, a gente veio conversando com os residentes, né? Fernanda também, a Alessandra, Ana Paula, para que a gente também ajude os residentes a redigir os laudos, a fazer laudos consistentes, para que não haja essa recusa, né, por parte da secretaria, entendeu? Agora, eu acho que essa sugestão que você deu, a gente começar a gerar as nossas listas diretamente para o Ministério da Saúde, eu acho que pode ser bastante interessante. E, de repente, a gente, à medida que enviasse uma lista, replicava isso para você também ter meio que um backup, para saber exatamente quantos serviços, quantas pessoas estão né, encaminhando, porque depois, para evitar aquela coisa, não, eu não recebi de ninguém, não, recebeu, está aqui, outras pessoas. Então, seria um backup, né? De repente, nós poderíamos dar tudo com você como uma forma de mapear a nossa própria atividade de cada centro, entendeu? Legal. Pois é, a gente está realmente com um ambulatório, entre aspas, fechado, mas como nós somos um centro de referência para epilepsia de difícil controle, assim como você e vários outros, né, que estão aqui nessa reunião, é muito relativo o que a gente consegue ficar fechado. Então, por exemplo, a gente a gente pega a agenda por exemplo, hoje a gente pegou a agenda de segunda-feira, tá? E aí vamos ligar para aquelas crianças. Nós temos agenda com telefone, que às vezes funciona, às vezes não, às vezes já não é mais aquele telefone, enfim, como a gente sabe que acontece essa epidemiologia telefônica no serviço público, mas a gente tenta. E aí a gente telefona, pergunta como é que está aquela criança, né? Pegamos o prontuário dela, vemos quais são as doses, se realmente confere. Isso não chega a ser uma teleconsulta, porque nós não temos essa disponibilidade dentro do Figueira. Hoje, até dia 29, deve estar saindo uma regulamentação para isso dentro da instituição, mas nesse momento a gente faz via telefone celular, às vezes até de nós mesmos, entendeu? Que muitas vezes aqueles pacientes já têm algum vínculo, né, com o médico do seu ambulatório, e é mais fácil realmente entrar em contato com a gente. Tem algumas crianças que convulsionam muito e volta e meia as mães ligam, e, enfim, a gente disponibiliza, a gente aceita isso numa boa mesmo. E aí a gente pergunta como é que a criança está. Se a criança estiver bem, a gente faz as medicações, faz as receitas e pede para que então os pais venham ao ambulatório, venham à instituição pegar. Esses pais vão chegar na portaria, vão dizer que vieram pegar a receita, ainda tiver medicação, por exemplo, a gente ainda tem um restinho de topiramato, ele leva esse topiramato mediante a apresentação da receita, senão ele leva as receitas. Isso a gente está garantindo. Quando você está realmente, olha,
está tendo muito mais crise, aumentou o número de crises, a gente pede para vir, né, e tenta ver o que está acontecendo, né? Muitas vezes, quando a mãe fala que houve uma mudança no padrão de crise, ontem, na quinta-feira mesmo, ontem nós tivemos esse tipo de situação, aliás, quarta-feira, uma mãe que chegou e disse que o padrão de crise da criança estava muito diferente, estavam passando a ser crises desperceptivas, uma criança que tinha crises só ao adormecer, agora ela tinha passado a ter crises durante o dia também. A gente aproveitou, fez o eletroencefalograma dela, viu que talvez fosse só uma defasagem de medicação, reajustamos as doses, não tinha havido uma mudança significativa no padrão do eletro, então nós fizemos a liberação dela presencialmente. Tá? Então, alguns casos vêm presencialmente, outros não. Tá? E é mais ou menos dessa forma que a gente está levando a situação lá. Tá? Inclusive, algumas prefeituras em torno do Rio, né, que assistente social liga, dizendo que a criança está muito pior. Ontem nós tivemos uma epilepsia de Gastor, que a criança não tinha, estava perdendo a visão, e a mãe já tinha procurado um outro médico. Enfim, a gente achou melhor a criança vir, né, para poupar problemas, e ela saiu bem encaminhada. Então, é isso que está acontecendo lá com a gente. Poxa, Tânia, obrigada. Assim, tá fantástica a sua colocação. Eu acho a tua ideia da gente cada um mandar o seu e depois me manda só uma cópia do e-mail que mandou, só para poder. É bom que a gente deixa guardado e tem como, olha, assim, vocês receberam sim, da mesma maneira que não me responderam, né? Olha só, já mandou esse e-mail, aquele e-mail, que aí documenta, né? Eu acho que é bem legal. Lia, para você poder ir dormir, quer falar alguma coisa? Tá tarde lá, né? Cadê ela? Tô aqui, tá ouvindo? Oi. Muita saudade de vocês. Oi, Lia! Beijo! Conta aí, Lia, como é que está sendo aí a tua experiência no mundo do Covid na Alemanha? Pois é, diferente. Eu trabalho num hospital, mas por conta de reconhecimento de especialidade, eu estou na pediatria. E dentro do meu serviço de pediatria, eu sou a única que faz neurologia pediátrica e faço eletroencefalograma dentro do hospital. Mas são pacientes internados que chegam agudos ou descontrolados ou que estão abrindo um quadro de epilepsia. E isso continuou exatamente igual. Exame de imagem que a gente eventualmente tivesse que marcar por conta de anestesia em criança pequena, continuaram sendo feitos nesses casos, né? Mas aí, por um período, a gente não fez procedimentos eletivos, outros, mas eu não sofri isso. E agora já... Você conseguiu fazer eletro mesmo em Covid direto, assim? Porque, assim, o eletro ambulatorial da gente aqui, pelo menos a maioria dos lugares no começo, posso estar enganado, assim, por exemplo, no Instituto a gente não está fazendo ambulatorial. E, assim, até as clínicas privadas pararam e aí agora que estão voltando. Vocês não, vocês continuaram. Eu não faço eletroambulatorial, eu só faço de paciente internado. O único paciente que eu tinha ambulatorial é um paciente do meu chefe. Por ser privado, eu posso atender ele ambulatorial, porque eu não posso sem o título de especialista daqui. Entendi. Então, esse único, que era um menino com EST, hipisarritmia, em algum momento ele voltou a apresentar hipisarritmia e eu passei a vê-lo de novo a cada 15 dias e fazer o eletro dele sem problema também. E a internação ficou igual? Tipo, a quantidade de pacientes internou igual? Não, né? De jeito nenhum. Até hoje a pediatria ainda está muito, muito vazia comparado ao que era antigamente. A gente saiu do inverno numa época que a gente tem um pico de vírus sincicial respiratório, bronquiolite em criança pequena e muita doença infecciosa respiratória. E as crianças isoladas em casa, logicamente, deixaram de ter isso. O que tem hoje em dia são pacientes cirúrgicos, fraturas por pula-pula ou mesmo dentro de casa, TCE leve em criança pequena, basicamente isso. Só que agora os otorrinos estão voltando a operar eletivo, os outros cirurgiões estão voltando a operar eletivo, está tudo sendo liberado, só que os pacientes têm que fazer um PCR na véspera, e aí os pais são avisados e o acompanhante, logicamente, na pediatria, os pais são avisados que eles podem ir ao hospital. Deixa eu te perguntar agora uma curiosidade não neurológica, mas todo mundo aí está sendo testado? Como é que... Você Não. Não.
Eu fui testada em algum momento porque eu apresentei não posso nem dizer que é um resfriado leve, uma coriza muito leve em um dia. Só que eu tenho uma amiga da cidade onde eu moro que eu tinha encontrado dentro dos 14 dias que positivou em algum momento. E dentro dessa janela, trabalhando no hospital, eu tive que ser testada e só pude voltar depois do resultado negativo. Mas nenhum médico da pediatria teve exame positivo no hospital que eu trabalho. Nenhuma criança teve exame positivo. Eu já falei, eu não vi coronavírus aqui na mãe, graças a Deus. Lógico que no adulto eles tiveram na UTI e intensiva e enfermaria normal pacientes internados positivos. Não de uma forma que sobrecarregasse o serviço. O hospital ficou vazio em todos os aspectos. Estacionamento, todo mundo ficou usando hora extra e dentro de casa para poder, esperando o momento que aquilo fosse estourar e sobrecarregar, mas graças a Deus isso não aconteceu, e aí por isso, diminuição do número de casos, as coisas estão voltando devagarzinho ao normal. Muito obrigada, Eli, por você ter ficado acordada até essa hora para contar para a gente. Adorei! Alguém quer perguntar alguma coisa para ela? Eu já tirei todas as minhas dúvidas, matei minha saudade. Alguém quer perguntar? Rick, acho que você pode liberar o microfone de todo mundo agora. Só para se alguém quiser perguntar alguma coisa. Não, só queria mandar um beijão para a Lia. Só isso, Ana Cristina. Então tá. Então vou passar para a Pri. Oi, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Lia. Oi! A gente se fala com alguma frequência ainda. Bom, lá no Pedro Ernesto, acho que a situação é muito parecida com Fernando de Figueira. A gente também, né, como outros serviços, a gente como centro de referência, a gente teve que fechar. A gente tem uma particularidade que o nosso ambulatório não fechou tão cedo assim. A gente ainda levou por deve ter uns 4 semanas agora que pararam de ir. Os pacientes ainda estavam indo pegar a receita. Agora a gente está ligando paciente por paciente que estariam na época de voltar, e a gente estava fazendo assim, a gente ligava para os pacientes do dia, uma semana antes, eles subiam mais ou menos por hora, assim, e buscavam as receitas. Essa semana passada a gente teve um problema porque o andar da neurologia era um andar inteiro e a nossa enfermaria foi a enfermaria que continuou funcionando sem pacientes COVID. Então, a gente ainda, quando o paciente não estava estável, estava com crise, a gente consegue internar, e o setor de eletro só fechou o setor de vídeo. O setor de eletro, a gente ainda estava fazendo os pacientes que apareciam para fazer, e eu mesmo já atendia e medicava e o paciente ia embora. Mas a semana passada, deve ter uns 15 dias, no nosso andar tem um CTI pediátrico, que é em frente ao ambulatório de epilepsia e que compartilha o mesmo banco de espera. E aí virou CTI pediátrico de Covid. Então, o paciente não pode mais passar por ali, porque o descanso dos acompanhantes é no mesmo local. E agora a gente não tem muito, nem como o paciente subir para pegar a receita. Então, na verdade, todo andar parece de ambulatório, a direção pediu para mudar. A gente provavelmente, o que a gente está pensando é transferir o ambulatório de local para Piquet Carneiro, que é em um outro local, e aí marcar os pacientes por hora. Isso, a princípio, daqui a 30 dias. Os pacientes que estão nesse intervalo vão ficar sem receita, provavelmente, ou a gente vai mandar uma receita online, mas se precisar de receita para benzodiazepínico, não vão ter. A gente não tem a menor condição. E os que têm emergência, a gente está atendendo no setor de eletroencefalo. Então, eles entram pela maternidade, que também não é um melhor local. A gente tem uma outra entrada, eles fazem o eletro, eu marco no dia que eu estou e eu já medico e eles vão embora. Então, na verdade, a gente faz um atendimento casado, assim. É como a gente está resolvendo no momento, mas... E a questão da lista, eu acho que eu mandaria as duas, eu mandaria por serviço e olha, aqui retificando a listagem geral, que já... É bom ter mais de um, porque esse pouco está meio complicado mesmo. E agora vai ficar mais complicado, a gente não sabe muito como Pois vai...
A sorte é que, assim, por isso que eu tô falando, por um lado é bom quem está comprando o Ministério da Saúde, porque assim, acabou o dinheiro do Estado do Rio, mas o levetiracetam a gente não consegue trazer. Acho que é difícil operacionalmente agora, talvez Isso. esses Pois próximos dias essa fique mais mudança. difícil pelas trocas, a gente não sabe muito bem como vai ficar, né? É, que vai ficar. Então, lá, eu acho que um quantitativo que até a gente tinha conversado lá, eu conversei com o Marcelo, que fica no ambulatório de adulto, 50 pacientes que a gente já conseguiria, que a gente tem certeza que precisaria. Essa é a nossa demanda reprimida. Mas são pacientes novos, a gente não sabe, né? Que estão na primeira indicação ainda, mas com certeza o que a gente tem catalogado são 50 pacientes. Ah, legal. Vocês têm visto pior exacerbação de crise nesse período, assim? Engraçado, né? Não tem, Eu não tenho tenho. visto. Eu tenho. Eu tenho, inclusive, Fala, Cris. isso que eu queria falar, né? Que, na verdade, eu vi um paciente que já estava há 8 anos sem crise, chegou lá depois de ter tido várias crises, nós fizemos a tomografia de tórax e era Covid. E tivemos uma outra que entrou em status, que também estava super controlada, e foi para o Miguel Couto e era Covid também. Então, eu vi que a Marília, né, falou que não tem correlação de Covid com a crise. Eu não tenho essa certeza. Porque eu tenho visto alguns pacientes... A gente está com um ambulatório com meia porta aberta, né, não está completamente aberto, mas a gente tem ido, a gente está em esquema de plantão, a Glória está aí no grupo e ela sabe como é que a gente está funcionando, a gente tem ficado lá e quem chega a gente tem, com alguma queixa, a gente tem atendido, estamos dando as receitas também, mas como eu fico na segunda-feira, meu plantão é na segunda, que é o dia da epilepsia, a gente tem recebido alguns pacientes com crises descontroladas, eu já recebi 2, e ontem no consultório eu atendi um menino cuja a queixa era a primeira crise convulsiva e ele foi para o hospital e lá resolveram testar Covid e foi positivo. Então, isso aconteceu hoje comigo, foi a primeira vez. Só uma coisa, só o seguinte, essa questão da crises com Covid, isso são as informações que eu estou tirando da ILAI, né, e dos artigos. E aí, realmente, eles colocam, sim, como eu não sei. tendo essa... Só para esclarecer, tá? Então, Não, assim, tem alguns artigos lá que falando, assim, exclusivamente de crise sintomática no Covid e de exacerbação. E aí não trouxe esse resultado, mas só para dizer que não é opinião minha, tá? Tá de E boa. eu acho que é difícil até quantificar, pelo menos lá no nosso serviço, porque os pacientes têm nem acesso. Às vezes o paciente eles não conseguem nem subir no andar, que o nosso ambulatório é dentro do hospital. Então a gente não tem acesso aos pacientes, eles não conseguem nem chegar. Eu só tive um paciente do consultório que aconteceu a mesma coisa, assim, estava relativamente controlado e aí ele piorou muito e testou Covid positivo, né? Mas, assim, fora isso, assim, não tenho visto, assim, eu imaginei que fosse demais status, os pacientes mais descompensando, tipo, parando de tomar remédio, mas acho que as pessoas estão fazendo as coisas bem, talvez até mais direitinho agora do que quando fazia fora da pandemia. Tá em casa, tá tomando remédio, não tá esquecendo, tá perturbando, né? Tá com medo de ir pro hospital, né? Cris, você quer falar mais alguma coisa de lá? Como é que vocês estão? Modelino? Então, acho que agora ficou faltando, acho que a Sonisa não está, né? É você, Cláudia, que vai falar lá pelo fundão? Oi, Isabela. Tudo bom? Tá me ouvindo? Então, Sonisa pediu desculpa dela. Aí ela pediu que eu e a Maria Emília participassem. Tudo bem? O que está acontecendo com a gente? O que está acontecendo? Nós realmente suspendemos o nosso ambulatório e as internas do IEG, e os nossos pacientes do ambulatório a gente tem ligado, fazendo tipo uma espécie de consulta por telefone mesmo. Então, tem as agendas, todos os dias tem um médico, um técnico, mais de um médico, mais de um técnico, liga para esses pacientes, remarca as consultas
E já aproveita, a gente conversa, pergunta como eles estão, a gente também aproveita para dar orientação, lavar as mãos, usar máscara, ter uma regularidade no uso das medicações, não fazer uso de bebida alcoólica, cuidado com acidentes domésticos. É uma consulta por telefone, e isso tem dado muito certo. A questão das receitas, você sabe, lá no fundão, a gente não dá medicamento para o paciente. Então, esses pacientes costumam pegar as medicações nas clínicas da família e nos postos de saúde. Então, o que a gente orienta? Continue pegando lá. Se vocês tiverem muita dificuldade, entre em contato e a gente agenda um dia na semana, geralmente é a quarta-feira, que é o dia do ambulatório, e a gente fornece essas receitas. Assim, isso tem dado certo. Eu não tenho visto tanto paciente descontrolado, com tanta crise, como a Cris falou. Eu acho até que, de repente, é isso mesmo. Eles estão com medo, então estão tomando o remédio direitinho para evitar passar mal. Eu acho que é por aí. A questão de exame ambulatorial também foi suspenso, mas a gente está fazendo o exame. Vou até pedir para a Maria Emília falar um pouco da questão do protocolo que a gente fez para fazer exame, porque lá é paciente de Covid, a gente faz exame paciente de Covid CTI, então a gente bolamos, não, a gente pegou o consenso, né, da Associação Americana de Neurofisiologia, junto com o pessoal lá da infectologia, e a gente fez um protocolo. Maria Emília, você pode falar um pouquinho também sobre isso? Tá bom. Boa noite, tudo bem? Tudo bom? Então, lá no vídeo EG, nós suspendemos as internações, né, por orientação do próprio hospital, que se tornou uma referência para o Covid, e pelo risco dos pacientes pegarem a doença, então não está havendo a internação no vídeo EG, mas todos os dias tem pelo menos um médico e um técnico lá. E aquilo que a Cláudia falou, a gente atende o telefone, a gente dá orientação por telefone, a gente tenta remarcar consulta por telefone. E em relação ao ambulatório, todas as quartas-feiras tem alguém lá nas salas do ambulatório, embora a gente tente as consultas, mas sempre tem algum médico lá. E, então, ao eletroencefalograma beira de leito, a gente continuou fazendo, né? No CTI, foram feitos aqueles POPs, que são os procedimentos operacionais padrão de segurança, principalmente para as técnicas. Então, elas treinaram com a CCIH para poderem realizar esses exames em pacientes com Covid. E é um aparelho que fica no próprio CTI, né? Ficava antes, ele rodava tal, agora esse aparelho fica somente nas unidades que fica à disposição. E os outros exames à beira do leito de pacientes não Covid, fazendo com outro aparelho, que era um aparelho que era utilizado não para vídeo EG, um aparelho que se usava no eletroencefalograma do terceiro andar, né? Que foi disponibilizado, então, já que esses exames também suspensos, exames eletivos todos suspensos, esse aparelho faz exames nos leitos não Covid, né? E, por enquanto, tem dado certo também, como a Cláudia falou, a gente não observou nenhuma hora, que a gente saiba, não teve nenhum paciente que precisou ser atendido na emergência por conta de piora de crise, né? E tá dentro do possível, a gente está conseguindo contornar. Né? Acho que era isso. Eu, inclusive, tive um paciente com Covid, ele me ligou e ele precisou de medicação, a mãe dele foi buscar e ela falou que não houve piora da crise dele. Então, assim, realmente não, até então não tenho observado nenhuma piora, mas só tive esse caso lá do hospital. Um paciente com Covid, ele fazia uso de ácido valproico, continuou fazendo e, assim, segundo o relato da mãe dele, não houve nenhuma piora no número de crises dele, não. Tem dado certo, assim, eu acho que esse contato telefônico com o paciente, essa consulta, eu acho que deu muito certo, porque a gente está orientando e eles
estão se sentindo assim, protegidos por nós. Eu acho que a minha internet caiu. Tá fraquinha, agora melhorou. Eu acho que a minha internet caiu. Falhou. Então é isso, eu acho que essa conexão de ligação, de consulta por telefone, vamos colocar assim, eu acho que é uma hora muito interessante de se manter o contato com os pacientes e também evitar confusão na sua agenda para o segundo semestre, porque você já está marcando a consulta dele, a agenda fica toda organizada. E você pode ajudar sempre você ajuda em alguma coisa, dá uma orientação de Minas Gerais, querendo saber se podia tomar ivermectina. Eu perguntei, para que você vai tomar? Você está com Covid? Ela, não, é porque eu quero prevenir. Então são umas maneiras, entendeu? Mas que pelo telefone você ajuda o paciente. Né? Eu acho interessante. Eu estou rindo porque eles têm feito a mesma pergunta. Todo mundo tomando ivermectina para prevenir. Vai prevenir o quê? Você não tem nada. É verdade. Então, assim, lá no Antônio Pedro, a gente não tem vídeo AG, né? A gente tem só o ambulatório mesmo. E a gente também fez essa questão de estar ligando para as pessoas. Os residentes se mobilizaram. Assim, eu agradeço bastante porque eles se mobilizaram, né? E estão ligando, estão deixando receita, dando laudo, essas coisas que precisam, né? E lá no IEC, o que a gente conseguiu foi assim, realmente lá virou também covidário, né? E então a gente suspendeu o vídeo EG, internação, suspendeu o eletroambulatorial e o ambulatório que a gente atendia mais ou menos umas 90 pessoas por semana, a gente está conseguindo atender, fazer 3 ambulatórios, então caiu para 15 pessoas por semana que a gente está atendendo. E aí acontece exatamente isso, a gente liga, faz uma triagem, só vai lá os pacientes que realmente estão precisando, estão muito descompensados. Mais engraçado ainda é que na maioria das vezes as pessoas não querem ir. Não, você pode vir, não sei o que, né? Não, doutora, não precisa, eu vou depois, a criança está ótima, ainda mais com criança, assim, lá na neuropediatria lá. Não precisa não, está ótimo aqui. Então, acho que eles estão bem com medo de também naquele hospital que é covidário. Parece que daqui a não sei exatamente quanto, mas assim, daqui a pouco, a gente vai voltar a deixar de ser covidário e vai voltar a ser hospital neurocirúrgico, mas isso ainda está em andamento, porque aconteceu agora quando mudou o secretário, né? Então, a gente está definindo melhor. Mas, assim, eu acho que essa coisa de estar todo mundo... eu fiquei muito feliz em ver que está todo mundo, assim, apesar de, assim, eu acho que eu devia ter tomado uma atitude antes de poder estar ajudando todo mundo, né? Mas eu acho que todo mundo conseguiu, né, se mobilizar e achar uma forma legal de ajudar os pacientes e manter todo mundo seguro nessa confusão toda, né? E eu queria, como Liga, né, do Rio de Janeiro e como a BNRJ, estar aqui disponível para vocês, o que vocês precisarem de ajuda, né, e de conversar, de tirar a ideia de protocolo, né? Eu acho que está sempre bem-vindo, né? E agradecer, né, vocês estarem aqui hoje conversando. Alguém quer falar mais alguma coisa? Fala. Eu quero, André, eu queria, por favor, que a Cristiane, e acho que você teve um caso, pelo que eu entendi, de pacientes que foram internados, que começaram a ter crises convulsas agora, ou que de alguma forma pioraram, e eram Covid positivo, tá? A gente continuou com as internações, inclusive com as internações externas. Então, chegou uma menina que veio, se eu não me engano, de Juiz de Fora, era uma cidade fora do Rio de Janeiro, por crise convulsiva. E aí parece que na cidade da menina já tinham feito uma tomografia de tórax, que ficou uma situação meio esquisita, e colheram um PCR, e ela foi mandada para o Fernandes Figueira sem nenhuma observação. Tá? E ela foi colocada no CTI, sem muitos cuidados de isolamento, do momento que a nossa UPG, lá não chama CTI, chama UPG, não era uma UPG cortizada. Nós teríamos vaga especificamente do isolamento, porque nós, lá no Fernandes Figueira, é uma maternidade de alto risco fetal. Então, as gestantes que estão fazendo pré-natal lá e que, de alguma forma, sejam Covid, elas acabaram sendo referidas para lá, entendeu?
tanto que isso acabou acarretando dança no terceiro andar, que é onde justamente são os berçários e a maternidade. Foi construída meio que às pressas um local, uma enfermaria, que seria o local dos Covids. E a aposta agora é que essas pacientes, no momento que precisem de terapia intensiva, acabem utilizando lá a UPG, e parece que foram disponibilizados poucos respiradores para essa outra enfermaria. Mas, enfim, essa menina, o que eu queria saber da Cristiane é se, por exemplo, do momento que esses pacientes com epilepsia de início recente, tá? Dentro desse panorama da pandemia do Covid, se ela fez algum outro exame do tipo, ela fez líquor, se vocês interpretaram isso como sendo uma manifestação neurológica do Covid, entendeu? E aí fizeram líquor. Dessa menina a gente acabou fazendo tudo, ela acabou realmente, ela depois testou positivo, né? E acarretou um grande problema, porque aí a gente teve que isolar tudo, uma situação complexa. Mas assim, foi feito líquor e foi interpretado realmente como sendo um quadro encefalítico. Okay? Ela não tinha essa história patológica pregressa de crise convulsiva nem de epilepsia. Então, queria saber de vocês exatamente isso. Esse paciente, eu tive um, né? Esse menino já tinha epilepsia e ele exacerbou a crise, só que nesse meio tempo, entre conseguir vir falar comigo, ele já tinha feito o diagnóstico e já tinha começado a usar prednisona, e, enfim, ele veio para mim na consulta hoje, já compensado, inclusive, de epilepsia. Então, para mim foi mais fácil entender que isso foi uma exacerbação da epilepsia dele por um quadro infeccioso, né? Mas aí da crise eu não sei. Então, o meu menino que foi primeira vez, ele foi para o Vitória, e lá no Vitória a mãe dele pediu para fazerem a testagem, ninguém queria fazer, ele tem uma tomografia de tórax que foi normal, mas aí na testagem ele tinha tido uma gripe na semana anterior, e aí na testagem, 4 dias depois, saiu o resultado que foi positivo. A paciente do Instituto eu achei muito esquisita. Uma foi status, e essa que foi em status, a gente também não estava entendendo por que ela estava em status, ela foi para o Miguel Couto e depois o diagnóstico foi feito lá. Mas essa a gente ficou com a cara em cima dela, né? Quer dizer, todo mundo segurando, porque ela fez umas 20 crises no Instituto e ela estava super controlada. Ela tinha tido uma crise há 3 meses atrás e fez 20 crises. A gente levou ela para o Rocha Maia. Foi um horror, isso no meio já do esquema de Covid, quer dizer, a gente está atendendo com pouca gente. Mas ela foi para o Miguel Couto mal, em status e sedada, e, enfim, e lá eles fizeram. E a outra paciente foi uma paciente que estava há 8 anos sem crise nenhuma, com dose baixa de ácido valproico, que tomava um remédio porque não queria suspender de jeito nenhum, ia consulta de ano em ano, e teve 4 crises num dia, depois teve 3 crises no dia, e quando ela chegou lá eu achei esquisito que ela tivesse tido as crises. E aí eu falei com a minha residente, falei assim, pô, será que isso é Covid? Aí a residente falou, vamos passar na tomografia de tórax? E aí a gente passou na tomografia de tórax e era Covid. Então, essa foi, assim, super diferente, porque ela foi internada no Evandro Freire por conta das crises lá todas que ela tinha apresentado, não fizeram um diagnóstico e a gente fez o diagnóstico pela tomografia de tórax, né? Que é um dos critérios diagnósticos para a Covid também. Então, foram esses 3 casos que foram assim, mais emblemáticos e mais, com certeza, que tinha Covid. Eu não tenho, porque agora a gente resolveu que todo paciente que chega no Instituto de Neurologia, que esteja com quadro de crise descompensada, a gente passa na tomografia de tórax, porque a nossa tomografia está ociosa. Então, a gente está fazendo tomografia de tórax. Eles nem entendem. Falam, vamos fazer uma tomografia de tórax. Então, e a gente teve uma grávida também, que a gente acha que... Mas a grávida... O diretor não deixou a gente fazer a tomografia porque ele disse que a grávida, que era muito academicismo ali, e que não vamos fazer. Cristiane... Está me ouvindo? Tô sim. Você está falando
dessa paciente com status. Eu estava procurando aqui, eu recebi um artigo, estava tentando achar aqui agora, mas está meio complicado, um caso de Covid com o único sintoma status epilépticos, parecido com esse caso aí que você falou. Depois, se eu achar esse artigo, eu posso até colocar no grupo. Legal. Coloca assim. Coloca assim. Vou colocar. Eu vou procurar depois com calma. Legal. A Lívia perguntou, Tânia, se vocês fizeram análise para Covid no líquor dessa tua paciente. Não, por enquanto não. A gente não teve acesso a isso. Uhum. Nós tivemos uma paciente no Copa-Dor, Tânia, que teve um quadro de encefalite, porque a minha impressão que eu tenho, e até por conta dessa paciente do Copa-Dor, ela fez um quadro de confusão mental, foi internada com tosse, já foi internada no CTI Covid, fez um quadro de confusão mental e eles chamaram a gente para avaliar, foi solicitado o líquor e o líquor mostrou um aumento da pressão intracraniana. Vocês viram isso na paciente? Eu acho que a cefaleia do Covid é por aumento de pressão intracraniana. Você observou isso? E acho que por isso é que você desencadeia a crise convulsiva. A menina já chegou com crise, levou um tempinho para despertar e depois não teve nenhuma abordagem específica, né? Não foi feito manitol, a gente não tem raquimanômetro para fazer essa medida, mas assim, basicamente foi tratada a crise convulsiva dela, né? E foram feitas medidas de suporte e ela acordou bem alguns dias depois e continuou bem, ela já estava praticamente para ir de alta agora. Então, assim, pode ser que tenha realmente hipertensão craniana, porque qualquer quadro encefalítico poderia, né? Eu tive Covid, né? Eu tive Covid com muita cefaleia. Na verdade, o meu sintoma básico foi cefaleia. E era uma cefaleia que eu deitava e piorava, e nitidamente ela piorava quando eu deitava. Eu não tenho dúvida que eu fazia ali um aumento de pressão. Um aumento de pressão. É provável. Pois é, essa menina saiu bem, está saindo bem, mas depois dessa fica sempre coisa, né? Foi feito um fluxo de acesso à portaria, onde a gente faz uma série de perguntas ao paciente ou à família que está vindo pegar as receitas. Invariavelmente eles negam tudo, não estou sentindo nada, não tenho nada, não tenho febre. Aí quando chega lá em cima, porque eu tive isso, aquilo, eu acho que assim, de inventário, digamos assim, né? É meio porque as pessoas de alguma forma estão ali porque elas precisam entrar no hospital, seja para pegar as receitas, seja para pegar a medicação, mas o fato é que elas precisam entrar. Então, se aquilo é o fato dela dizer que teve esse ou aquele sintoma, ela pensa que vai ser, que vai impedir que ela entre, né? Ela acaba omitindo a informação. A gente agora tem um termômetro digital que você tenta verificar a temperatura, né? Por aproximação. E nós temos uma sala específica para admissão do paciente COVID, né? Mas ainda assim, às vezes as coisas passam e o paciente chega lá em cima e é COVID positivo. Agora, essa situação de não testar, essa situação da gente não saber quem tem e quem não tem, né? Principalmente agora que a situação está chegando para as comunidades, né? De repente, assim, são essas pessoas que eu acho que vai dar tilt por aí, entendeu? Porque são pessoas que começam um quadro de gripe, por exemplo, podem estar te ajudando de alguma forma em casa ou em algum outro segmento da tua vida, e aí você fica naquela, não, então não vem, então, né? E é muito complicado. Eu acho que, de alguma forma, tinha que ter uma forma de testar, pelo menos os sintomáticos, né? Pelo menos os sintomáticos, ainda que fossem sintomas inespecíficos, porque os sintomas são inespecíficos, né? Então, sintomáticos e pessoal de convivência desses sintomáticos, né? Porque às vezes pode ser assintomático, mas teve contato e está perpetuando aí a infecção, né? Mas é verdade, você vai no mercado, né? Você faz um monte de coisa, vai na farmácia, vai no mercado, é pouco que eu estou trabalhando mais. Assim, Isabel, eu vou te dar uma visão de um hospital grande, que é o Hospital Geral de Bom Sucesso, em que a neuropediatria praticamente foi fechada, como todos os ambulatórios de especialidade.
Eu especificamente fui tirada da neuropediatria, estou desviada para uma outra função chamada epidemiologia, em que nós temos em torno de 400 pacientes internados no prédio em que era um prédio cirúrgico. Assim, eu não vejo uma descompensação epilética importante, porque a gente vê um quadro de alteração de sensório, que às vezes antecede a gravidade respiratória, tá? E a grande dificuldade, como a gente também está vendo no IEC, do despertar, né? Da saída do quadro respiratório, né? Na epilepsia pediátrica, quer dizer, na neuropediatria, fica uma pessoa fazendo, que tem uma experiência pediátrica, então ela fica também na triagem da pediatria, os pacientes que entram são triados na porta para ver se tem quadro respiratório ou não, ou sobem para fazer muito mais receita. São muito poucos, vou te falar, eu esperaria, pelo volume que nós temos de atendimento, que nós somos 3 neuropediatras, são 2 ambulatórios praticamente por dia, quer dizer, eu esperaria um volume muito alto e eu não estou tendo, sinceramente não estou tendo. E na parte adulta, quer dizer, tudo engloba na parte adulta, eu esperaria também muito mais quadro de descompensação epilética e eu não vejo, dentro dos pacientes internados, que a gente tem um pool muito grande de pacientes transplantados, né, com CA, né, pacientes com outras comorbidades muito graves, e a convulsão não é um sintoma tão importante ainda. Eu esperaria, assim, pelo grau de processo inflamatório e de hemoconcentração, né, pelos distúrbios trombóticos, e que a gente visse muito mais crise convulsiva sintomática, né, e realmente em um hospital com um volume extremamente alto, né, porque nós somos a referência, né. Eu acho, assim, que a gente até, seria uma coisa interessante, o que a gente está fazendo no IEC, né, a gente, como não está podendo atender todo mundo, os pacientes normalmente, não está fazendo vídeo, e o pessoal do CTI está com dificuldade, porque são 44 leitos só de Covid, a equipe de epilepsia ficou nesse meio do caminho de comunicação com os familiares, passar a visita, né, do CTI. E, então, a gente olha o round, né, o boletim de todos os pacientes, né, e não é o que a gente vê, né? A maioria dos pacientes não tem crise convulsiva. Quem tem é que já tinha tido epilepsia mesmo, né? Mas mesmo assim, a gente não vê um volume tão grande. Pelo menos assim. É muito mais descompensação pela característica inflamatória e imunológica que a doença desencadeia, né? Lá, assim, pelo que o último número que eu tive foram 175, quase 180 pacientes internados, né, que passaram, morreram, tiveram alta, enfim. E, assim, desse grupo, eu acho que o percentual muito pequeno, né, sei lá, 3 ou 4 tiveram crise convulsiva, né? Pelo menos pelo que eu tenho visto do round, assim, mas... Então, mais alguém quer falar alguma coisa? Isabela, como a gente está com o CTI Covid lá também, e está com o aparelho, com esse protocolo, assim, realmente, isso a gente finalizou esse protocolo realmente tem uma semana. E eu, assim, nesse período de uma semana que esse protocolo foi montado, que as técnicas receberam aula até para se paramentarem com os EPIs de como fazer a limpeza do aparelho, ainda não foi chamado para nenhum quadro de crise epiléptica, ainda não. Então, eu acho que realmente é isso mesmo que vocês estão falando. Acontece, sim, claro, mas eu acho que não é uma coisa assim tão frequente como a gente pensou que fosse ser, né? Até pelo quadro, como a outra colega acabou de falar, de inflamação, de hipóxia, de isquemia, de tecidual. Mas realmente, assim, por enquanto, a gente também não tem observado nada. AVC sim, tá? AVC, eles já tiveram alguns casos lá no CTI, de acidente vascular cerebral. Mas, assim, crise convulsiva, realmente, nesse período, eu ainda não vi, não. Tá? Era isso que eu queria dizer.
Não, a gente tem muita trombose, assim, AVC acho que a gente não chegou a ver muito, mas em quadro trombótico, sim. Não. Teve um caso, outro dia que eu estava conversando com o chefe do CTI, ele falou, ó, já tivemos 1 ou 2 casos de acidente vascular cerebral nesse período todo, começou a receber paciente. Mas crise convulsiva, que eu saiba, pelo menos que eu saiba, não sei se Maria Emília soube de algum caso. Acredito que não, porque a gente está sempre conversando todo mundo junto lá e a gente sabe tudo o que acontece. Tá? Você ia falar alguma coisa, Tânia? A Gilca, que também está na sala aqui com a gente, né? Tá, acho que ela faz ambulatório com vocês no IEC, né? E ela está colocando que também não tem visto essa piora de crises e que os pacientes estão indo até muito mais por situações psiquiátricas, né? Com medo de perder a consulta, com medo de haver uma piora, mas que ela também não está observando esse agravamento de crise. A Juca está fazendo ambulatório. Ela tem visto. Legal. Isso. Bom, se alguém quiser falar mais alguma coisa, senão acho que a gente pode encerrar. Assim, eu achei que foi super bom, adorei que todo mundo está aqui participando, né? Agradeço. Muito bom, sim, Isabela. Você deve fazer outros aí com a gente, que é muito legal a gente trocar essa experiência. Vamos voltar a fazer todo mês, e aí a gente volta e a gente Isso. Né? Acho bem legal. Okay. Ótimo, vamos sim. Vou rever vocês. Boa noite, Tchau, gente. obrigada. Tchau, gente. Tchau. Boa noite. Tchau. Tchau.